Muito boa noite, eu sou Michelle F. Hag e hoje no Ponto a Ponto nós temos como convidada uma mulher de fibra que é CEO de uma rede, gente, de supermercados extremamente conhecida. Ela é a Lidiane Martins, CEO do grupo Rede Polo, líder e mentora. E eu vou te dizer uma coisa, Lid, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu vou dizer para ti que uma mulher, ser mulher, mentora e líder, olha, não é fácil, né? É um desafio. E tu és dona de casa também, mamãe? Sim, sou mãe também. Ou seja, é uma multitarefas. É multitarefa, né? E ela está à frente, gente, do grupo Rede Polo. Ela transforma desafios em oportunidade e inspira pessoas todos os dias, né? Através ali dos seus ensinamentos, da sua palavra. O que é uma CEO, gente? Uma CEO, ela vai muito além de negócios. Ela desenvolve talentos também, construindo legados e abrindo caminhos para o futuro. Agora você vai conhecer um pouquinho mais da história e da visão dessa corajosa líder, né? Mamãe e mentora também. Então, Lidiane, vamos perguntar um pouquinho quem é a Lidiane? A Lidiane é uma empresária, é mãe, mas acima de tudo ela é uma líder. Uma líder em constante desenvolvimento. Eu comecei muito cedo no varejo, então toda a minha trajetória fez com que eu tivesse bagagem suficiente para hoje conseguir liderar as pessoas com muito mais sensibilidade, com um olhar um pouco mais atento, sabendo o que eles estão sentindo do outro lado, porque eu já estive do outro lado. Então, hoje eu acho que isso é um grande diferencial que a Lidiane tem. O fato de você ter tido a experiência, né? Você sabe tanto das angústias, né? Do que eles gostam, do que não gostam, da questão de valorizar, porque às vezes tem detalhezinhos ali que para quem trabalha como funcionário, enfim, equipe, faz toda a diferença, né? Com certeza. O fato de eu já ter estado no lugar deles, né, já ter sido CLT, eu consigo trazer toda essa bagagem e junto com eles desenvolver um plano para que eu consiga extrair o melhor deles e que eles possam se desenvolver e estar em um ambiente em que faça sentido para eles. E, Lidiane, o que para você representa ou significa liderar o grupo Rede Polo hoje? Hoje, para mim, liderar o Grupo Rede Polo é uma grande responsabilidade, porque não é apenas números, são pessoas. E, além dessas pessoas, a gente consegue atingir famílias. Então, hoje a gente tem 686 colaboradores, mas através deles, quantas famílias a gente consegue atingir? Então, para mim, é uma responsabilidade muito grande, porque quando eu penso em algo, eu penso em como eles vão conseguir refletir isso também na família deles e quanto isso pode trazer um benefício para o crescimento profissional deles. Claro, e olha só, além das famílias, tudo, querendo ou não, dá um retorno muito grande para a comunidade em si, né? Com certeza, com certeza. Quais foram os seus maiores desafios na sua trajetória até chegar à posição de CEO? Hoje eu acredito que é a questão do desenvolvimento pessoal. Eu acho que foi o que mais me trouxe desafios, porque ao longo do tempo a gente vai tendo que tomar decisões. A gente sofre pressão do meio e se desenvolver, principalmente sendo mulher, estando à frente de um grupo, num ambiente que é muito masculino, que é questão de supermercado, então é um desafio muito grande tu estar sempre ativo e se desenvolvendo para que tu possa trazer os benefícios e as melhorias e ao mesmo tempo ser respeitada como líder. Exatamente. Hoje a gente sabe que evoluímos muito no mercado profissional através do empoderamento, mas a mulher ainda sofre a questão de machismo, né? E você ser CEO de uma rede e ainda mentora, querendo ou não, de uma rede de supermercados, né? Porque tem muita obra masculina, muita mão de obra masculina, não é só feminina, né? Sim. Então, querendo ou não, eu acredito que possa ter havido aquela questão assim, mas ela é mulher, né? A gente sempre encontra, né, esses desafios. Mas ao longo da minha trajetória, eu fui ganhando muito respeito também. E eles foram entendendo que eu estava ali para, junto com eles, desenvolver o time. Então não era alguém que estava competindo com eles, e sim alguém que estava ajudando eles num braço a mais, num desenvolvimento a mais. E a Lidiane, tá? Consegue equilibrar a gestão estratégica e o desenvolvimento de pessoas? As duas tu consegue equilibrar no dia a dia? Eu acredito que não existe estratégia sem pessoas. Ótimo. Toda e qualquer estratégia no papel é só um sonho.
quem vai realmente desenvolver e trazer essa estratégia para o mundo são as pessoas. Então, quando o nosso olhar ele se torna mais humano e a gente consegue trazer essa estratégia e vender para as pessoas, o resultado ele é muito maior. E Lid, tu és casada? Casada. E o teu marido, a importância, né, do apoio, porque querendo ou não, muitas vezes tu tá para lá, tá para cá, às vezes não tem horário para chegar. Os seus filhos são pequenos? Eu tenho uma menina de 9 e um menino de 20. De 20. Que me ajuda muito porque até esse final de semana no evento que a gente estava falando, ele me ajuda bastante no sentido de que o fato dele ter 20 hoje, ele consegue pegar a mana, leva na escola, busca. Ele é um parceiro mesmo, né? A gente se dá muito bem, então... Que bom, né? Que ele te auxilia e o teu marido também te apoia. Sim, ele trabalha no mercado comigo, então... Que legal, olha só! Olha, gente, você aí de casa que diz que marido, né, e esposa não podem trabalhar junto, a gente tem aqui um caso de sucesso, né? Isso aí. Tendo diálogo e sabendo separar. Exatamente, né? A gente tem os nossos trabalhos bem definidos, ele cuida da parte comercial, eu cuido da parte de gestão, então a gente consegue se dar bem ali. E falando um pouquinho sobre a parte da mentoria, né? Tu ministras mentorias. Como é que funciona, qual é que é o papel de uma mentora, né, dentro da tua liderança? Hoje a mentoria, na verdade, ela vem como um braço, uma extensão da minha liderança. Então a mentoria realmente, as pessoas, os empresários, os colaboradores, os líderes que querem se desenvolver, então ela vem como um suporte, uma extensão, porque querendo ou não, dentro da Rede Polo a gente tem um case de bastante sucesso e a mentoria vem então como esse braço de extensão para que a gente possa levar todo o conhecimento que eu venho adquirindo ao longo do tempo para as pessoas. Então, Lid, assim, só para o público de casa entender, a Lidiane, que é CEO da Rede Polo, ela também é mentora, ou seja, essas mentorias não são especificamente somente exclusivas para a Rede Polo. Tu presta mentorias para outras empresas. Exatamente. A gente tem as mentorias no quais elas são diversificadas, né? Tanto para liderança, para desenvolvimento, para posicionamento, para execução, para ação, para resultado. E tu deve trabalhar tanto com homens quanto mulheres, né? Tanto com homens quanto mulheres. Cai aqui para nós, vamos ser sincera. Qual que é mais difícil, assim, de virar a chave? Porque muitas vezes a pessoa tá lá estagnada ou está repetindo padrões, né? Sim. E aí você chega lá com uma ideia nova, ou você verifica que aquele perfil ou aquele padrão não está trazendo o sucesso que essa empresa poderia ter. Qual que dos dois, o homem ou a mulher, é mais difícil de aceitar? Hoje existe um certo receio dos dois, mas dentro do que eu conheço, assim, a mulher ela é um pouco mais receptiva ao processo de mudança. O homem ele fica um pouco mais desconfiado, uma mulher trazendo algo diferente, enfim. Então hoje o homem é um pouco mais cauteloso do que a mulher na questão do desenvolvimento. Era isso que eu imaginei. Eu lido também com ambos os públicos e eu vou te dizer que eu acho o homem um pouco mais... E tem muita questão assim do homem receber de certa forma uma ordem, um conselho. Ele vê muitas vezes um conselho da mulher como uma ordem, né? Mesmo que for benéfico para ele. Sim. E pode falar um pouquinho sobre as suas mentorias, como é que elas funcionam? Elas são dadas em grupo? Tu ministra individual? Hoje, as mentorias que eu tenho, elas são individuais, porque a gente desenvolve planos de ação dentro da empresa, tanto para o sócio como para um gestor, que ele precisa desenvolver e trazer. Agora, em junho, a gente vai ter um evento, vou fazer um evento no qual eu vou lançar a mentoria em grupo, então, porque a procura é bem grande, então o pessoal sempre vem, eu gostaria, então eu vou lançar uma mentoria em grupo mais acessível, que eu possa dar um direcionamento melhor. E já tá com as vagas preenchidas ou tá abrindo? Não, a gente vai lançar essa semana, o marketing vai largar nas redes sociais e o evento vai ser dia 20 de junho. Spoiler, hein? Diretamente aqui do ponto a ponto. Isso aí, dia 20 de junho, então, o evento. Não percam, vai estar sensacional. E aí esse evento ele vai ser voltado exatamente para um grupo maior, para essa questão de liderança e estratégia. Exatamente, liderança, estratégia, posicionamento, ação, né? O que a gente precisa fazer para sair do lugar onde a gente está e começar a ter resultados. E quem está nos assistindo e quiser se inscrever, como é que faz? No meu Insta, @LidianeMartinsDebem, vai estar todas as informações. A gente vai ter um grupo de WhatsApp, onde lá dentro vocês vão poder fazer a inscrição e comprar o ingresso. Olha só, eu vejo que tu é muito calma, tranquila. Eu te acompanhei lá no evento, né, da Manu. Inclusive, quero mandar um beijão pra Manu. Nós fizemos a cobertura lá do evento dela, tava lindo, maravilhoso, sensacional. Me diz uma coisa, como é que tu lida com a pressão e a tomada de decisões?
Eu acho que liderar já é trabalhar com decisão e pressão, né? Não existe liderança sem isso. Só que a pressão e a decisão que a gente precisa tomar é o que faz com que a gente cresça, que a gente amadureça. Às vezes, ao longo da nossa trajetória, a gente vai tomar decisões que talvez não sejam tão assertivas para o momento, mas é o que faz a gente amadurecer e levantar de novo. E hoje eu estou aqui porque em algum momento eu precisei tomar alguma decisão, então decisão e pressão e liderança combinam perfeitamente. E a Lidiane do passado, lá de 20 anos atrás, na época, enfim, mais, na época da adolescência, ela um dia imaginou que ela hoje estaria aqui, dando entrevista, sendo CEO de uma, né, dando mentorias? Eu sempre fui uma menina muito ativa, sempre tive muitos sonhos. Então eu me imaginava desde muito cedo, muito grande, à frente de grupos, liderando pessoas. Mas acredito que não imaginava que seria tanto quanto eu estou colhendo hoje. Então é gratificante olhar para trás e me orgulhar da menina que um dia eu fui. Que legal! E que conselho você daria para outras mulheres que desejam ocupar cargos de liderança? Eu acho que a gente não precisa esperar estar pronta. A gente precisa tomar a decisão e bancar ela e ao longo do trajeto a gente ir ajustando a rota. Porque se a gente sempre esperar o momento certo para tomar uma decisão, esse momento talvez nunca chegue. E o tempo vai passar e a gente não vai conseguir ter os resultados que a gente quer. Exatamente. Ou seja, eu acho que um pouco de ousadia também, exato, né? Exato. E tu falaste no início da nossa entrevista que tu trabalhou de CLT. Foi na mesma empresa. Sério? Na mesma empresa. Eu entrei na empresa como balconista de padaria. Gente, olha então, só, olha o exemplo. Evolução. Né? E quantos anos desde que tu entraste lá até hoje? Esse ano faz 20 anos de empresa já. Então, entrei lá em 2006. Então, ao longo da trajetória, fui crescendo dentro da empresa, me desenvolvendo, fui buscando conhecimento, aprimorando, buscando cursos e ao longo do tempo fui E quando evoluindo. Tu entrou, Lidiane, tu já imaginou, tu entrou, né, com uma profissão, enfim, lá no balcão da padaria. Tu imaginou que tu chegaria? Não imaginei. Só que como tu falaste, eu sempre fui muito audaciosa. Então aquele cargo ali daquele momento, eu sabia que ele era transitório, porque era algo que eu queria muito, me desenvolver, crescer dentro da empresa. Então eu sempre fui, todo mundo diz, Lid, tu era uma líder nata, porque eu entrava e já mudava o ambiente, já impulsionava as pessoas, então aos poucos a gente vai fazendo, né? Que legal, a tua história de vida é muito bacana. E tu és daqui mesmo ou natural de Litoral? Eu sou natural de Torres, nasci em Torres. Meus pais são de Três Cachoeiras, que é aqui pertinho de Capão da Canoa. E depois, então, em 2006, a gente veio pra cá com a empresa que a gente está até hoje. Meu Deus, que legal. E tu consegue, então, conciliar a questão, porque, por exemplo, ser mãe hoje em dia, né, é um papel perante toda a questão que a gente tem social, a questão de troca de valores, né, a questão da internet, tudo, querendo ou não, hoje dificulta muito. Sim. Né? E tu estar trabalhando, mesmo, por exemplo, a tua menina de 9 anos estando na escola, né, tem uma certa preocupação. Como que ali de mãe e ali de CEO e mentora consegue lidar com esse tipo de... Eu acho que é uma questão de rede de apoio. Eu tenho uma rede de apoio muito ampla, né? Minha mãe, meu filho que tem 20 anos, que já consegue me ajudar com a Mana, que é mais nova. Tem uma Tata que trabalha com nós em casa, que está comigo. Então, desde que o Mano nasceu, então já... Nem é uma Tata, né? Já é uma pessoa da família, enfim, certeza, tantos anos junto. Então, a minha rede de apoio, ela é muito grande e faz com que eu consiga ser profissional e mãe ao mesmo tempo. Que bacana! Lid, vou fazer mais uma perguntinha para ti. Lá no evento, né, tu palestraste também no evento Manu. Qual que foi o tema da tua palestra? Posicionamento e execução. Pode falar um pouquinho pra gente sobre? Claro, às vezes ao longo da nossa vida a gente não se posiciona. A gente acha que a gente não merece tanto e começa a colocar pessoas ou coisas à nossa frente. E a gente precisa entender, como mulher, que a gente precisa se olhar primeiro, olhar para si. Porque os resultados acontecem através de nós. Então, quando a gente aprende a se posicionar e executa aquilo que a gente precisa executar, nos olhando em primeiro lugar, nos colocando em primeiro lugar, todo o resto se alinha, todo o resto se
organiza para que o resultado aconteça. Então a gente não pode deixar de realizar sonhos, de ser feliz ou colocar a felicidade dos outros à frente da nossa. Porque que tipo de mãe eu seria se eu colocasse a felicidade dos outros à frente? Que exemplo de mãe eu seria? Que influência eu estaria trazendo para os meus filhos ou para os meus liderados ou para os meus colaboradores se eles não vissem essa felicidade em mim? Então, eu acho que a gente é o primeiro exemplo, tanto na empresa quanto em casa. Então, é trazer esse posicionamento da gente como mulher se colocando em primeiro lugar. Nossa, isso é um assunto muito interessante, porque muita mulher, como a gente vê que as mulheres se anulam, elas são mães, aí, agora eu sou mãe, agora eu não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo, parece que meio que para ali, né, no tempo. Exato, muitas mulheres, na verdade, colocam desculpas, né? Desculpas às vezes no filho, ou no tempo, ou na idade, ou que não vão conseguir, quando na verdade é mais um medo e uma insegurança do que os outros vão achar. É a questão do julgamento, né? Então, que hoje a gente possa se desprender desse julgamento, porque a mulher tem muito acesso, basta ela se colocar em grupos, estar com outras mulheres que possam fortalecer isso dentro delas para que elas possam seguir. Com certeza. Olha, quero te agradecer, Lizzy, porque foi maravilhoso. A tua história de vida é muito legal e é inspiradora, né? Porque, querendo ou não, tu começou lá como um balconista, tu seguiu um sonho, persistiu, teve essa... É muito importante para quem está nos assistindo ver, às vezes a pessoa fala assim, mas hoje eu sou uma faxineira, né, por exemplo. Eu sempre digo assim, você tem que fazer com amor. Tudo que você faz com amor e excelência, daqui a pouco de faxineira você pode virar a dona de me fugiu a palavra, uma empresa que tem diversas mãos de obra, né? Tipo, tem a Marias, é o nome. Sim. Né? Nasceu de um desenvolvimento de uma pessoa que um dia foi faxineira. Exato. E hoje ela lidera um grupo, né? Então, fica de exemplo ali a história da Lizzy. Lizzy, eu quero te agradecer, desejar sucesso, tá? Se der tudo certo, né? E se tivermos como, a gente pode ir lá fazer uma cobertura do teu evento. Com certeza. Até para trazer mais conhecimento ainda, né? Isso é muito importante. Porque hoje em dia a gente vê tantas oportunidades, o mercado está crescendo, principalmente aqui no litoral, mas às vezes as empresas fecham porque as pessoas não têm essa questão da liderança correta, né? Exato. Não sabem o que fazer, enfim. Isso aí. Hoje a liderança é um ponto muito importante e quem conseguir se desenvolver nisso, eu acho que o mercado de trabalho está muito aberto para isso e a gente precisa de pessoas qualificadas que saibam lidar com pessoas, porque técnica a gente ensina, comportamento não, comportamento é um pouco mais difícil e aí as pessoas aprendem com isso. Então quem tem esse comportamento já no seu DNA consegue se desenvolver muito mais. Nossa, muito legal. Adorei. Ela fez já o fechamento. Então, pessoal, uma boa noite, uma boa semana. Eu sou Michelle F. Hahn, diretamente aqui do Ponto a Ponto.